Não, na verdade a gente dissolveu a banda na época justamente porque cada um foi buscar um objetivo na vida que estava completamente separado da música na época. O Felipe continuou, o Vitor continuou. Eu, Fernando, na época, a gente foi cuidar das nossas carreiras, digamos, profissionais, né? E não na parte da música. Quando a gente resolveu voltar, a gente já estava, digamos, estabelecidos nesse outro lado profissional e a gente resolveu se juntar por hobby. Pô, vamos lembrar dos bons tempos, vamos lembrar daqueles tempos que a gente tocava e a gente tinha um bom material, vamos ver o que sai. A gente se juntou daquele material velho que a gente tinha 5 ou 6 músicas, a gente resolveu compor, o negócio foi surgindo, foi ficando melhor. As antigas composições, elas também sofreram uma repaginada. E dali surgiu a ideia de vamos fazer um disco. Acho que a gente tem material para isso, um material bom, bem diversificado, com ideias legais que nos remetem às coisas que a gente gosta de escutar. E dali a gente foi um árduo processo de gravação que começou em 2012, ou seja, a gente se juntou em 2011, mas em 2012 a gente começou a gravar o disco. Finalizamos em 2014, gravações. E 2015, depois de um grande trabalho também de pós-produção, o disco saiu. Vocês repaginaram? Exato. Quando a gente se juntou, a gente não tinha o objetivo de pensar, né, de chegar onde a gente está hoje. A gente se juntou por mera curiosidade de ver como é que aquilo fluiria. E fluiu muito bem, a gente se sentiu muito bem tocando. Aquilo parece que o Felipe continuou na carreira, mas pelo menos para mim, não sei, eu posso dizer por mim, faltava. Era uma coisa que faltava na minha vida. E voltar a isso, ter isso na minha vida, para mim foi muito bom. Na verdade, lá atrás, quando a gente tinha essas 5, 6 composições, a gente pensava em criar uma coisa temática. Uma coisa que tivesse uma ideia do começo ao fim. Com as novas composições, a gente já pensou em fazer algo desse tipo. Todas as músicas elas são bem diferentes umas das outras, musicalmente. Como basicamente eu fiz as letras do disco, eu tentei criar uma temática. Algo em que você pudesse enxergar um começo, meio e fim. Então a gente começa, né, criando uma música dizendo sobre o que é a banda, o que é o tema do Behind My Mask, que é uma era de caos. E tudo que isso traz para a nossa vida. E ela termina, né, dizendo, tipo, a última música do disco é o You're Gonna Die, então quer dizer que todos nós vamos morrer com aquilo. A temática em geral do disco ela é guerras e religião. Basicamente essa. Desse disco a gente tratou desses dois assuntos que a gente considera que esses assuntos meio que se entrelaçam. E aí é que surgiu dessa temática a gente surgiu com a capa do disco e daquela figura central para um disco que dá a entender um disco, a gente não pegou ninguém específico, mas dá a entender que seria uma figura carismática, ao mesmo tempo religiosa e que está por trás de todos aqueles conflitos que estão representados ali nas músicas e na capa do disco. Acho que é bem por aí. Não, nós estamos fazendo shows, nós estamos buscando mais oportunidades para a gente se apresentar. Nós temos a intenção de aumentar esse número de shows, nós estamos até correndo atrás disso. Eu acho que de um álbum novo, acho que a partir do ano que vem, talvez a gente começar a já criar um embrião de uma ideia do que poderia ser de ideias novas, composições novas. Acho que ficaria mais pro começo do ano que vem a gente vai começar a criar uma ideia nova de um álbum novo. A gente já tem algumas ideias, alguns riffs ainda, tá bem no papel ainda, mas eu acho que a ideia é essa, divulgar o Behind My Mask o máximo possível e aí a gente trabalhar um segundo álbum. Certo, e esse segundo álbum, vocês acham que vai seguir a mesma linha do Behind My Mask ou como é que vai ser? Eu acho que naturalmente, acho que sim. A gente não tem uma... Quer dizer, a gente não é uma... Eu não consigo definir o que é a nossa banda
dentro do metal, justamente porque a gente coloca muitos estilos dentro das músicas. Então eu acho que naturalmente ele vai ser dessa forma, ele vai seguir a mesma linha. Eu acho que instrumentalmente falando, quando a gente fala do instrumental em si, eu acho que tende a seguir a mesma linha. Porque é o que a gente cresceu ouvindo, são as nossas influências. Então é tentar manter aquela coisa do heavy metal tradicional mesmo na essência. Quanto à temática, eu acho que talvez assim, guerra e religião talvez mantenha, mas talvez a gente botar alguma coisa do cotidiano, enfim. Mas aí é coisas para se pensar lá na frente. Por enquanto a gente está focado mesmo em divulgar o Behind My Mask. Pode acompanhar a gente pelo Facebook, né? O contato acho que é mais fácil, né? Pelo Face, por e-mail, né? Nós estamos, a gente está disponível no Spotify, na Apple Store, no Facebook, War Age Band, CD Baby, que mais? Tinha mais Todas as páginas, então quando a gente fala Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter, Instagram, você pode a gente tá procurar presente, Instagram né? como War Age Band, tá? No Spotify também a gente tá, só digitar lá o War Age, aparece lá o nosso disco, tá? Então, acho que é isso. Também agradecer aí ao Sidão do estúdio Casa da Vó aí, que se deu o espaço pra gente gravar. Então, pras bandas aí que quiserem marcar ensaio aí, tipo, procura lá Estúdio Casa da Vó. E é isso, galera. Quem quiser curtir nosso som aí, só acessar as mídias sociais aí, páginas. YouTube, Spotify. Nosso disco tá na íntegra lá, confere lá e nossos bora. shows, futuros shows, nós já estamos divulgando já na nossa página, então compareçam aos shows. por Vão favor. lá assistir a gente. É um álbum bom, eu recomendo, assim, eu gosto muito. Não é porque suspeito por falar, mas eu gostei muito do nosso trabalho, então vocês não vão se arrepender. Nós temos CDs disponíveis para venda, é só entrar em contato com a gente, que a gente despacha para o Brasil inteiro, sem problema nenhum. Compareçam nos shows, por favor, vão lá assistir a gente. Programação dos shows lá na página, entra lá na página do Facebook da gente, basicamente, nós vamos divulgar, todas as próximas datas estão divulgadas lá. Então, compareçam no nosso show. Essa é a minha mensagem, acho que de todos nós aqui também. Importante, o CD está disponível no formato físico, digital e em streaming, tá? É só acessar nossa página lá que a gente dá os caminhos. Né?